Boa noite. Boa noite. Hoje no Jornal Nacional, edição especial, vamos falar sobre estruturas geológicas. Isso mesmo, hoje vamos destacar esse importante conceito geográfico para todos nós e que às vezes não damos o devido valor. Pois bem, assuntos como mineração marítima e o Himalaia estarão no programa de hoje. Agora, com a ajuda do nosso repórter Henrique Baiocco, veremos que o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que nesta sexta-feira, dia 14, anunciou as pesquisas geológicas feitas pelo Serviço Geológico do Brasil. Isso mesmo, agora o nosso repórter vai nos mostrar como isso colocou o Brasil em posição de destaque na exploração da nova fronteira mundial da geologia, que são os solos de águas oceânicas. É com você, Baiocco. Boa noite, meu João. Em uma entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira, o ministro de Minas e Energias, Carlos Albuquerque, disse que as pesquisas que têm sido realizadas pelo Serviço Geológico do Brasil, o CPRM, junto com a Marinha, deixarão o Brasil em um cenário de destaque no que se refere à nova fronteira mundial da geologia. Tudo isso por conta dos minérios que têm sido pesquisados nos solos das águas oceânicas. E isso pode fazer com que o Brasil possa aumentar suas fronteiras marinhas em quase 1 milhão de quilômetros quadrados. O ministro falou muito sobre a importância dessa pesquisa sobre a nova fronteira mundial e dos benefícios que ela vai trazer para o Brasil, mas ele também elogiou outra pesquisa que tem sido feita pelo CPRM, e essa pesquisa sobre a produção de potássio, que é muito utilizado para fazer fertilizantes. E que hoje em dia o Brasil importa mais ou menos 90% do potássio para produzir fertilizante aqui no nosso país. E é por isso que ele enxerga com muitos bons olhos essa pesquisa, porque para ele vai aumentar bastante a produtividade agrícola no Brasil. Albuquerque também disse que o maior desafio de hoje é avançar na produção de minerais estratégicos para tirar essa dependência do Brasil em ter que ficar importando insumos agrícolas. Como já sabemos ou deveríamos saber, a política ambiental dessa área de atuação prevista na Lei nº 9.314 do Código de Mineração diz que todas as licenças de exploração mineral têm que ser concedidas pelo Departamento Nacional de Política de Produção Mineral, o DNPM, e que todas as concessões de desenvolvimento do MME. E a CRPM tem a responsabilidade de fazer todo o mapeamento geológico do Brasil, compondo um banco de dados para o desenvolvimento tanto do conhecimento de recursos minerais quanto do setor da mineração. Por isso, mesmo que seja um avanço inovador, precisamos sempre tomar cuidado com os nossos tão requisitados recursos naturais. E por hoje foi isso, João e Mel, voltamos com vocês aí do estúdio. Boa noite. Muito obrigada, Henrique, pela ótima reportagem. Agora, vamos viajar um pouquinho pelo mundo, mais específico para o Canadá, onde temos grandes aparatos geológicos muito interessantes. Geólogos da Universidade da Colômbia Britânica identificaram uma nova porção de cráton no Atlântico Norte, uma antiga camada da crosta terrestre que foi fragmentada há 150 milhões de anos. A descoberta foi feita através da análise de kimberlitos, rochas ígneas formadas há milhões de anos em profundidade de 150 a 400 km subterrâneos. Através de forças geológicas e químicas, os kimberlitos chegam à superfície terrestre associados, em geral, com diamantes, que carregam pistas e detalhes valiosos sobre as condições do subsolo terrestre. Mas o que é cráton, você pode se perguntar? Bom, essas estruturas geológicas são porções diferenciadas da litosfera continental, compostas pela crosta continental e uma porção do manto superior, caracterizados por apresentarem raízes mantélicas antigas e espessas, as quais se estendem por centenas de quilômetros no manto terrestre. Para os geólogos, encontrar fragmentos de crátons é como achar peças em um quebra-cabeça, já que eles estão distribuídos entre as placas tectônicas que formam a crosta terrestre. Ao longo do tempo, com o movimento dessas placas, os fragmentos se rearranjam e quebram em pedaços menores ainda. De acordo com os cientistas, o cráton do Atlântico Norte se estende do sul da Escócia ao sul da Groenlândia, continuando até o sudeste de Labrador, província no leste canadense. Com essa descoberta, o território do continente perdido aumenta em 10%. Com essas amostras, podemos construir o formato dos continentes antigos com base nas rochas mais profundas do manto, disse o cientista.
E agora podemos entender e mapear não somente a camada mais fina da Terra, que compõe 1% do volume do planeta. Nosso conhecimento está literalmente mais profundo. Podemos reunir fragmentos de 200 km de profundidade e contrastá-los com base nos detalhes da mineralogia profunda. João, realmente o Canadá está cheio de novidades. Mas agora vamos fazer uma viagem para o outro lado do planeta e visitar um dobramento que pessoalmente é o meu preferido. Exato. Nossa reportagem agora será sobre Himalaia, onde foi encontrada uma situação preocupante. João, realmente o Canadá está cheio de novidades. Mas agora vamos fazer uma viagem para o outro lado do planeta e falar do dobramento que pessoalmente mais me enche os olhos. Exato. Nossa reportagem agora será sobre Himalaia, onde foi encontrada uma situação preocupante. A maior cadeia montanhosa do mundo, com a extensão aproximada de 2.500 km, com larguras entre 150 e 400 km, fica localizada no Sudeste Asiático, nos territórios da China, Índia, Paquistão, Butão e Nepal. Lá está localizado o ponto mais alto de todo o planeta, o Monte Everest. Com 8.848 metros de altitude, o dobramento fica na fronteira entre China e Nepal, sendo o cume a fronteira entre esses países. Mas você deve estar se perguntando, por que o Monte Everest está na nossa edição especial de hoje? Bom, o Himalaia é fundamentalmente constituído por uma estrutura geológica conhecida como dobramentos modernos. São estruturas formadas na era Cenozoica que apresentam as mais elevadas altitudes do relevo mundial. A cordilheira surgiu da colisão do continente indo-australiano com as placas tectônicas asiáticas, após a Índia se projetar para o norte e atingir a Ásia. Desta forma, o continente indo-australiano foi pressionado para baixo do continente asiático. Dessa colisão, se ergueram a cadeia de montanhas do Himalaia. A placa indiana continua em movimento. Estima-se que ela se movimenta numa proporção de 67 milímetros por ano. Este movimento é responsável por elevação anual de cerca de 5 milímetros do Himalaia, o que torna geologicamente ativo. Mas o que nos preocupa não é esse crescimento, afinal ele sempre esteve aí. Um dos pontos preocupantes é um estudo recente que revelou que traços da atividade industrial contaminavam a cadeia de montanhas no século XVIII, sendo que o primeiro homem escalou no século XX. De acordo com a pesquisa publicada no último dia 10 pelo periódico científico Proceedings of the National Academy of Sciences, resquícios da queima de carvão na Europa no fim do século XVIII, época da Revolução Industrial, atingiram o remoto Himalaia, a mais de 10 mil quilômetros de Londres. Os pesquisadores de diversas nacionalidades liderados pela Universidade Estadual de Ohio registraram traços de metais na geleira de Dazhou, a 7 km do nível do mar, localizada no Tibete. Fica entre uma das 14 montanhas mais altas do mundo. O gelo analisado foi retirado da geleira em 1997. Como uma camada de gelo se forma em cima das anteriores, os pesquisadores conseguem determinar não só a composição de uma dessas estruturas, mas o ano em que ela se formou. Como resultado, descobriu-se que as camadas de gelo haviam aprisionado níveis acima do normal dos metais tóxicos, como cádmio, níquel e zinco, ao redor do ano de 1780. Foi nessa época que a Revolução Industrial começou no Reino Unido. Assim, a poluição provocada pelo homem nesse período teria chegado ao Himalaia bem antes das primeiras expedições que objetivaram alcançar os picos das montanhas mais altas, que tiveram início apenas na década de 20. Esses metais teriam sido transportados pelo vento, que viaja do oeste para o leste, indo neste caso da Europa para a Ásia. A emissão desses compostos seria resultado da queima de florestas, de acordo com o artigo. Isso nos faz pensar até onde a poluição humana está chegando. Agora, no próximo bloco, vamos falar sobre economia, com Júlia Casal. Boa noite, Júlia. Boa noite, Mel. Boa noite, João. Bom, agora falando sobre economia e meio ambiente. As estruturas geológicas são formações de relevo que vão através dos países e são normalmente muito antigas. As mais rebaixadas sofrem temperismo constante ao longo dos milhões de anos, enquanto as mais elevadas se constituem em novas. Ou seja, a estrutura geológica é o que se encontra por baixo do relevo, e existem diversos tipos, como as sedimentares, as metamórficas, entre outras. A economia ela não está ligada à estrutura geológica em si, mas sim com seus recursos minerais que possam ter importância econômica. Hoje vamos falar do petróleo, que é um combustível fóssil encontrado nas bacias sedimentares, que é a nossa estrutura geológica. Dessa forma, vemos que a estrutura geológica pode representar uma grande importância econômica para o país.
Sobre os gigantes do petróleo, a adequação da matriz energética a uma economia de baixa emissão de carbono está na lista de prioridades das grandes petrolíferas do mundo. Algumas empresas têm focado seus investimentos para a produção de fontes renováveis, enquanto outras para o desenvolvimento de tecnologias que minimizem os efeitos colaterais do petróleo e de seus derivados no meio ambiente. Com a segunda matriz energética mais limpa do mundo, o Brasil é uma potência ambiental em fontes renováveis, extraindo boa parte de sua energia dos rios, do vento e do sol, além da agricultura. A Petrobras se alinhou a companhias norte-americanas e tem preferido focar em projetos de redução da emissão de carbono. Os preços do petróleo, que já estavam em trajetória de queda em meio ao avanço do novo coronavírus, derreteram nesse ano, recuando para mínimas que não eram registradas desde 1999. O tombo é um resultado direto da queda da demanda global, assim como os reflexos do derretimento da Bolsa de Valores, que se acentuaram com as medidas de isolamento de governos para conter a pandemia causada pelo novo coronavírus, e depois da decisão da Arábia Saudita de derrubar o valor do petróleo, iniciando uma guerra de preços contra a Rússia. Em 12 de abril, a Arábia Saudita, OPEP e a Rússia chegaram a um acordo para um corte histórico na produção global, uma redução de 10%, algo em torno de 9,7 milhões de barris por dia, 2 vezes mais do que foi cortado durante a crise de 2008. Analistas consideram, entretanto, que os cortes não são suficientes para compensar a forte redução da demanda. A Administração de Informações sobre Energia dos Estados Unidos informou que as reservas de petróleo subiram em 19,25 milhões de barris, enquanto a demanda recuou 30%. Um estudo feito pela consultoria IHS Markit estimou que a produção global deve cair até 14 milhões de barris por dia, conforme países como Estados Unidos e Canadá cortem sua produção para tentar conter o prejuízo, já que apenas entre fevereiro e março de 2020, os preços do barril desabaram de $53 para menos de $22. A Petrobras anunciou uma redução de 200 mil BPD em sua produção diária, em função da sobreoferta desse produto no mercado externo e pela redução da demanda mundial. A estatal classificou o momento como a pior crise da história do petróleo nos últimos 100 anos e está tomando uma série de medidas para reduzir custos. Até chegar ao acordo já comentado, a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e a Rússia passaram por vários desentendimentos. A decisão da Arábia Saudita de reduzir o preço e aumentar a produção vem na esteira do fracasso das negociações entre a OPEP e a Rússia, que é o terceiro maior produtor mundial e se opôs à proposta de cortes mais profundos na produção sugeridos pelos países do grupo para estabilizar os preços do petróleo. Como resposta ao governo da Rússia, a OPEP removeu todos os seus limites à extração da commodity. Dessa forma, percebemos a partir da charge que a OPEP e a Rússia entraram em uma briga que não ia chegar a lugar nenhum, porque a influência do cenário atual que estamos vivendo, que é uma pandemia, acaba afetando a economia de um modo geral, e ninguém vai sair ileso disso. Realmente, Júlia, a situação está bem preocupante. Agora, vamos nos encontrar com o nosso repórter José Guilherme. E já que nós viajamos ao redor de todo o planeta, vamos voltar agora aqui para o estado, o Espírito Santo. Boa noite, José. Boa noite, Mel. Boa noite, João. Hoje começamos com notícias ao redor do nosso estado. Após anos de pesquisas por profissionais da área, hoje está sendo lançado o Mapa Geológico do Estado do Espírito Santo. Essa reunião contará com a presença de ministros da Cultura e da Economia, governadores e até o presidente da República estará presente para prestigiar o trabalho árduo de pesquisadores. Agora eu vou deixar a imagem do Mapa Geológico do Estado do Espírito Santo para vocês. E aí vocês podem fazer a análise e ver que 40% do nosso estado é recoberto por planícies e mais no interior do nosso estado nós somos caracterizados por grandes serras. Agora, continuando a falar do nosso incrível Pico da Bandeira, ele é um grande patrimônio cultural do nosso país, sendo ele o pico mais alto da região sudeste e o terceiro ponto mais alto do Brasil. Até os anos 60 acreditavam que o Pico da Bandeira ele era o ponto mais alto do Brasil inteiro, porém algum tempo depois foi descoberto o Pico na Neblina e seu vizinho, 31 de março, que fizeram com que o Pico da Bandeira entrasse em terceiro lugar no ranking. O Pico da Bandeira ele é um grande alvo de turistas por todo o mundo. Por quê? Ele é
um ótimo lugar para se proporcionar aventuras das belezas naturais do nosso Brasil e também é um lugar que você tira imensas e belíssimas fotografias. Agora, na previsão do tempo, estamos numa onda de calor que afetará todo o estado do Espírito Santo, então se prepare porque as praias do litoral ficarão cheias. Nosso estado também sofrerá com a máxima de 35 graus Celsius e a mínima chegará a 22 graus Celsius. Então, toda a região sudeste ela sofrerá com grandes temperaturas na parte da manhã, porém, ao decair da tarde, a temperatura tende a descer. Ao norte, as temperaturas permanecerão baixas até o final do mês, que no final do mês a temperatura tende a crescer. Agora eu volto com vocês. Boa noite, Mel. Boa noite, João. Muito obrigado pela reportagem, José. Realmente temos que dar mais valor às nossas ricas estruturas locais. Realmente, acredito que até hoje eu nunca fui conhecer o tão famoso Pico da Bandeira? Nem eu, mas agora, infelizmente, chegamos ao fim dessa edição especial, com vários lugares e novas estruturas para serem conhecidos. Isso mesmo, mas não saiam daí não. Fiquem de olho nas próximas edições. Teremos temas como relevo, solos, hidrografia e muito mais. Por hoje foi isso. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite.